Boa noite, então, pessoal, a todos. Na semana passada a gente continuou, né, na mesma comunicação do Sr. Cardon e não finalizamos ela ainda. Tem sido bem produtiva, né? A gente já dedicou 2 reuniões a ela, mas hoje creio que a gente finaliza, a não sei que se dê tempo com muita profundidade ou que tenhamos muito papo para falar sobre as 2 últimas perguntas. Mas, enfim, só para relembrar, né, para os amigos, o Sr. Cardon é aquele que teve aquele momento, aquele pico de lucidez, né, antes de morrer. Ele deu a aparência de morte, né, aparentemente para os parentes que estavam ali ao entorno dele, ele tinha morrido, e do nada ele voltou. E nisso que ele voltou e deixou uma última mensagem, mensagem da qual ele foi inspirado pelos bons espíritos, como ele mesmo disse. Palavras assim belíssimas, imagino que todos se lembrem, palavras belíssimas que tocaram ali no íntimo dos familiares que estavam junto dele. E, enfim, o Kardec fez diversas perguntas para ele, como que aconteceu esse processo, o que foi aquilo que aconteceu na visão dele, né? E, e também pergunta, por exemplo, a última pergunta que a gente leu, se ele pensa que as palavras tocaram o íntimo, né? O âmago dos familiares que ouviram, e ele diz que sim. Enfim, Kardec faz diversas perguntas muito interessantes sobre esse tema com o espírito. E hoje a gente finaliza o que falta. Enfim, hoje eu estou compartilhando aqui. João, você pode fazer a leitura para a gente, por favor? Posso sim, só me dê um minutinho aqui que eu vou encontrar. Ah, beleza. Beleza. Dr. Cardon, certo? Isso. Isso. Número 11. Dissestes que não desfrutais da felicidade que entrevistes. Sois infeliz? Não, pois acreditava antes de morrer, isto na alma e na consciência. A dor acabrunha nesse mundo, mas fortalece sob o ponto de vista do futuro espiritual. Notai que Deus soube levar em conta as minhas preces e a minha crença absoluta nele. Estou no caminho da perfeição e chegarei ao fim que me foi permitido entrever. Orai, meus amigos, por esse mundo invisível, que preside aos vossos destinos. Este intercâmbio fraterno é caridade, é uma alavanca poderosa que põe em comunicação os espíritos de todos os mundos. Aí, perfeito. Olha que interessante, né? Nossa, que resposta dela. E a pergunta de Kardec é muito sábia, né? Inclusive, a gente chegou a levantar algo próximo disso em alguma das reuniões, né? Porque ele entreviu algo muito belo. O momento em que ele aparentava ter morrido foi o momento em que ele se emancipou e visitou lugares muito belos, conversou por alguns instantes com espíritos superiores e depois ele voltou. Então ele teve visões assim belíssimas que a gente não consegue nem imaginar. E o que Kardec diz para ele, né? Você falou e ditou também de uma felicidade ali para os seus parentes, para o seu filho, para sua esposa. Você vivencia essa felicidade? Né? Você vivencia essa felicidade? Foi a pergunta que Kardec fez. Foi uma das primeiras perguntas. E aí ele fala que ele não gozava da felicidade. E aí o Kardec faz uma pergunta muito interessante para ele. Então, se você não goza dessa felicidade, você aqui na tradução do Kardec pede, está desgraçado, né? E a do João, se eu não me engano, está infeliz. Mas olha que interessante, porque o que Kardec está querendo mostrar, né? Será que é céu ou inferno? É um ou outro? Ou você está ali na felicidade plena, absoluta, ou você está numa situação desgraçada, infeliz, em sofrimento? E aí, o que ele responde? Não. Ou seja, já começa aí. Ele já dá a resposta que Kardec pretendia que ele respondesse. É claro, porque Kardec, muito audacioso, já percebia que não existe somente essa dualidade ou felicidade absoluta ou infelicidade absoluta. Existe aí um meio termo muito grande, uma escala muito grande entre esses dois polos. E aí ele fala, né, isso é muito interessante,
Porque por muito tempo ele foi materialista, mas nos últimos meses de sua vida, e foi inclusive isso que permitiu com que ele tivesse esse momento de emancipação, que ele tivesse a oportunidade de voltar e deixar algumas palavras para a família, foi o fato dele crer em Deus nos últimos meses de sua vida. Olha aí, então, pessoal, que interessante. Ele, por mais que tenha, durante toda a sua vida, não acreditado em Deus, no momento em que ele passou a acreditar piamente, com certeza absoluta, como ele mesmo coloca aqui, uma crença absoluta em Deus, tudo isso já foi levado em conta por ele. Tudo isso já foi levado em conta. Por mais que tivessem sido poucos meses, a maior parte de sua vida não tinha acreditado em Deus. Por poucos meses acreditou, e isso foi levado muito em conta por Deus. Vamos lembrar, ele teve a oportunidade de falar com os filhos, deixar uma última mensagem muito forte, muito bonita, muito emocionante. O seu estado no mundo espiritual foi outro. Porque como ele teve essa oportunidade, como ele agiu de uma maneira diferente, ele recebeu as recompensas disso. Então, os méritos naturalmente surgiram para ele. E ele fala aqui, a dor aperta aqui embaixo. Que dor? A dor é exatamente da morte. A dor aperta aqui embaixo, mas ela eleva para o futuro espírita. E isso é muito interessante, porque o espiritismo ele vem também como ferramenta de conforto para aqueles que ficam aqui, né? Então a dor aperta, né? Tanto da morte como a dor do sofrimento do doente. Essa dor ela aperta, mas só que ela ao mesmo tempo eleva tanto aqueles que ficam como aquele que sofreu a dor da doença e sofreu a morte também. Porque esse espírito ele alça voos para novas oportunidades. Então novos caminhos surgirão ali no seu horizonte. E o mais interessante é a gente perceber como o espiritismo traz esse conforto tanto para aquele que sofre, no caso dele não o espiritismo, né, mas a própria crença em Deus, que já é muito, muito importante para o homem, já traz esse conforto, porque ele próprio já mudou as suas convicções, saiu da melancolia que lhe era característica, então ele já mudou o seu caráter, por mais que seja pouco, mas ele mudou e isso importa. Eu acho que isso aqui a gente consegue tirar uma lição muito importante, que essas pequenas mudanças, elas têm grande importância aos olhos de Deus quando feitas com o coração. Então, por mais que seja nos últimos meses de vida, pouco tempo, Deus já levou isso em conta. E aí ele continua, né? Notai que Deus levou em conta minhas preces e minha crença absoluta nele. Não poderia ser diferente. Essa submissão tem muita importância. Esse entendimento de que Deus é superior, de que Deus é o Pai todo misericordioso e todo bondoso, que cuida de nós, que nos ama. Isso já nos dá muitos pontos, por assim dizer. E ele fala, né? Estou no caminho da perfeição. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando, olha, eu não sou nem desgraçado, absolutamente, nem muito menos feliz, absolutamente. Eu estou no caminho da perfeição, tal como nós. Então, passamos por momentos de felicidade, outros de tristeza, às vezes de revolta, de sofrimento. Esse é o caminho da perfeição. E aí ele diz, o que é mais importante que todos nós temos que ter em vista. E chegarei ao objetivo que ele me permitiu entrever. Isso que ele teve a oportunidade de entrever serve ainda para ele de estímulo, né? De falar, nossa, eu quero tanto chegar ali. É igual quando a gente, às vezes alguém vai para algum lugar, né? Viaja para algum lugar bonito, algum lugar interessante, e volta e conta para a gente, mostra foto, mostra vídeo. Fala assim, nossa, que delícia, quero visitar esse lugar também, né? Vontade de ir para lá. É a mesma coisa, o que aconteceu com ele serve de estímulo, né? Quando você tem a oportunidade de ver aquilo, de ter conhecimento que aquilo existe, algo melhor do que o que eu me encontro aqui nesse momento, é claro que todos nós vamos querer, né? A gente vê uma situação melhor que a nossa, a gente quer atingir ela. É natural que seja assim. Então isso serve de estímulo para o espírito. E ele termina, né? Orai, meus amigos, por esse mundo invisível que preside aos vossos destinos. Porque a prece, ela vai não só permitir a proximidade dos bons espíritos que se afinizam com as preces, mas também vai mostrar a Deus essa submissão que é necessária a todo indivíduo. Porque se a gente não se submete a Deus, se a gente tenta ser independente dele, teremos uma vida de muito sofrimento e de muita dificuldade. Porque nós temos que trabalhar com Deus e não sem Ele. Então não existe, né,
esse papo de independência de Deus. Não tem como nós vivermos sem Ele. Tudo que fazemos, o que pensamos, o que falamos, toca a Deus. Então a gente não pode tentar se eximir dele. E aí ele finaliza, né? Essa troca fraterna é caridade. É uma alavanca poderosa que põe em comunhão os espíritos de todos os mundos. Falando da prece, né? É uma caridade, de fato. E a gente vem vendo isso nas comunicações que estamos analisando, inclusive aqui dos espíritos em condição média. Quantos deles não são infinitamente gratos pelas preces que lhes são feitas? Porque auxiliam no estado de perturbação deles, facilitam com que eles se compreendam mais imediatamente no mundo em que se encontram. Então, esses pontos aí são característicos da prece, né? A eficácia da prece tem essa grandeza muito grande, né? Assim, chega a ser um pleonasmo mesmo, porque não tem muito o que dizer. A prece, por mais que, e a gente comentou isso algumas vezes, por mais que não a vejamos ou não vejamos os seus efeitos imediatos, né, perante os nossos olhos, elas têm o seu valor e é um valor imensurável. E a gente tem que entender isso, porque a gente tem acesso ao conhecimento que nos mostra a importância dessa prece. Então, por mais que não a vejamos, que não sintamos, às vezes, de imediato, né, os benefícios dela, é preciso que entendamos os valores que ela traz intrínsecos. Né? Enfim, alguém quer comentar essa questão? Fiquem à vontade. Ô, Vitor, e a gente sente necessidade de fazer prece, né? Pensa bem, reflete nisso que eu estou falando. Parece que vem aquela necessidade diária, não sei se é hábito, mas não é, é mais que hábito. É uma necessidade mesmo de entrar em comunhão, né? Com Deus e pedir e agradecer. Olha, eu estou sentindo muito isso ultimamente, é uma necessidade. É verdade, Ana. E pode falar, Varinha. Aí vem a recompensa da gente sentir bem, não é verdade? É isso aí, Verinha. Aí, às vezes, você sente aquele bem-estar na hora, né? É interessante, eu estava pensando nisso também. Assim, ele fala da importância de acreditar em Deus, né? Eu fiquei pensando, por que será que ele está falando isso uma pessoa que não acreditava, né? Porque realmente dá esperança, dá segurança, né? E essa necessidade aí que a Ana falou, tem hora que eu me falo, nossa, parece que toda hora eu estou querendo rezar. Às vezes não é aquela oração formal, não. Às vezes eu nem faço aquela oração formal. Mas é assim, dirigindo mesmo a Deus, né? Assim, uma gratidão, nossa, você olha às vezes para o céu, vê aquilo magnífico, uma planta. Aí você já quer adorar, né, Marlene? Já quer, né? Aí você já quer adorar a Deus, né? É Tá? verdade. Eu penso assim também. É isso mesmo. Engraçado, Ana, que depois que nós começamos a estudar na Gênesis, parece que agora eu estou admirando mais, assim, sabe? A natureza. Então, Eu estou é muito observando. linda a natureza, né? Muito linda. É verdade. E é muito interessante isso que vocês comentaram, o que a Ana disse, né? Às vezes eu me percebo, né? Falando particularmente de mim, às vezes eu me percebo, nossa, faz 1, 2 dias, alguns dias que eu não faço uma prece, né? Não paro, às vezes na correria, você está fazendo uma coisa, aí já tem outra coisa para fazer, não para pensar, né? E a gente muitas vezes vive nesse imediatismo muito grande, numa correria que é comum à vida, né, humana. E aí vem essa necessidade mesmo, como a Ana disse, né? E você fala, nossa, mas faz tanto tempo que eu não faço uma prece, né? Nem para agradecer a Deus, pelo menos todo dia que eu estou vivendo, ou pelas coisas que estão me acontecendo. Então a prece, ela tem, inclusive, essa possibilidade de proximidade com Deus, né? Então a melhor forma de a gente se aproximar dele é falando com ele, né? E a prece permite esse contato. E tem esse benefício também. A gente percebe, né, se sentir bem, como a Verinha falou, se sente bem quando você faz uma prece. Às vezes, acontece muito comigo, eu sinto
se eu passo algum tempo, ou tá algum momento conturbado, tá acontecendo alguma coisa, ou acontece muita coisa de uma vez, e eu fico com a cabeça meio conturbada, assim, aí eu tenho que parar, e não tem nada que eu faça que melhore a não ser uma prece. E eu aí, e às vezes, isso é muito interessante, porque às vezes eu demoro para lembrar que é a prece que vai me ajudar a tirar da situação. Eu falo, nossa, gente, é só fazer uma prece. Né? Às vezes fico com a cabeça conturbada de muita coisa, muita tarefa e etc. E você fala, não, só fazer uma prece e não tem outra, sempre funciona. Né? E é de imediato, você já sente aquela leveza, a cabeça já tranquiliza, assim, e é uma maravilha. E o que vocês falaram também sobre admirar a Deus, e isso, a prece, ela está muito ligada à adoração, né? O próprio Kardec diz que tem 3 formas da gente orar, né? Uma seria adorando a Deus, né? A outra seria pedindo, a outra agradecendo. E essa adoração é muito importante porque é natural nosso também. Então você olha e é como se a gente olhasse a obra de um artista, porque é um artista de fato, né? Você vê um quadro ou uma fotografia que um fotógrafo tira, um desenho, um filme, uma série. Você fala, nossa, que maravilha, né? Que interessante, que intrigante, que bonito, que beleza. Quando a gente É está a fazendo expressão isso, do belo, né, Vitor? a expressão do belo, É a exatamente. expressão do belo. E quando a gente se maravilha com essas obras, a gente está se maravilhando naturalmente com o artista, porque é consequência dele a obra. Né? Quando a gente fala bem da obra, por exemplo, de não sei, algum pintor famoso, como por exemplo Van Gogh, Me lembrei agora. você se admira com a obra dele, você se admira com ele naturalmente. Você fala que genialidade de quem fez essa obra, né? Que beleza. Então, é muito comum com que isso aconteça e quando a gente faz esse movimento com a natureza, a gente fica maravilhado, a gente fica em estado de êxtase, de analisar e de ver essa grandeza que nos toca e muitas vezes não temos palavras para descrever, né? É como se diz que a poesia talvez se aproxime disso, de tentar pronunciar essas palavras, de tentar pronunciar e dizer esses sentimentos de contemplação que nós vivemos muitas vezes da natureza, de um bom momento, de uma boa música e de algo desse gênero, assim. Esse tipo de contemplação é difícil de ser dito, mas que todos nós sabemos senti-lo. E isso é muito belo, porque traz essa conexão com Deus e traz uma força muito grande. Até lembrando, só para citar, até falando do que ele entreviu, né? Aqui tem uma comunicação que a gente leu dos Espíritos Felizes, que o espírito de uma mulher diz que o que ela vivenciava ali naquele momento, né, do estado que lhe era natural, porque ela teve uma vida que a fez ter boas vivências, ter um bom estado no mundo espiritual. O que ela vivenciava ali, as coisas que ela via, eram coisas tão belas que faria o próprio arco-íris se empalidecer. É o que ela diz, né? Então imagina, o arco-íris que é uma das coisas mais belas que a humanidade conhece, né? Então se algo tão belo assim se empalideceria perto do que esse espírito estava vivenciando, a gente imagina as grandezas que desconhecemos e o pouco que sabemos sobre a beleza ainda, né? Essa beleza que é natural de Deus. A Lucélia comentou alguma coisa aqui. Como definir adorar? Reconhecer a grandeza? Interessante, Lucélia. Inclusive, esse tipo de exercício é um exercício filosófico, né? De definição de palavras, de entender. Mas eu penso que sim, né? Seria esse contemplar algo que a gente percebe que é maior que nós, né? Algo que é tão belo que não temos palavras para descrever. Aquele sentimento de se deparar com algo indescritível, emocionante, tocante, né? E a gente entra num estado de contemplação mesmo, que é um momento que você não quer falar nada, muitas vezes não quer ouvir nada, você quer somente ficar em silêncio enquanto você observa um animal, uma planta, o próprio céu, enfim, eu acho que é esse tipo de sentimento que surge, né? É até difícil de descrever, né? Mas eu penso que a adoração seja exatamente isso, esse momento de contemplação, de adoração às criações divinas, né? Ou ao próprio Deus, que a gente consegue conhecê-lo. E admiração, como você falou, né, Vitor? Você falou aí na admiração, a gente admira, né? É uma admiração. É o que você falou também, né, Ana? Quando você admira, você entra em contato com o Criador. O Vitor também falou isso. Que de primeiro, Lucélia, algum tempo aí para trás, falava, gente, mas adorar que jeito? Eu não conseguia entender muito isso, sabe?
Mas agora eu já fiquei nesse lugar. Quando você admira, né? Aqui em frente à minha casa tem uma árvore, gente. Está na frente da casa do meu vizinho. Já faz meses que ela está carregadinha de flor. Eu não sei o nome da árvore. Uma florzinha amarela linda. Mas é uma maravilha. Então, eu saio ali e eu vejo. Eu fico admirando. Eu não preciso falar, ai, que Deus fez isso. Tal. O fato de eu admirar, né? Assim, e achar bonito mesmo, e aquilo faz bem para a alma. Não faz bem só para a vista, faz bem para a alma, né? Eu acho que é adoração. Eu custei chegar nesse lugar, sabe, Lucélia? Por isso que eu estou dividindo com você aí que você fez essa pergunta. Marlene, mas à medida que a gente vai estudando, você tem razão, a gente vai esclarecendo, sim, e tudo vai ficando mais claro para a gente. Eu também tinha essa mesma dificuldade. O que é adorar? Hoje eu sei o que é adorar. Já sei bem mesmo, bem melhor do que antes. É verdade, é isso mesmo. Maria José, ela ia muito lá no Savenhago, na Avenida Brasil, ela ia de a pé lá para pegar a energia das flores, ela fala, sabe? Ela falava que gostava de ir lá, que pega uma energia boa. Ai, é tão bom a gente ter flor, né? Maravilhoso. Nossa, eu adoro as flores, eu amo. Qualquer florzinha, né? É bonita. É verdade, ela tem razão. Às vezes a gente está na rua, vê só concreto, de repente uma florzinha insistente lá nasce, né, gente? Isso também me chama muita atenção. Olha que beleza, né? A coitada não tem condição nenhuma, mas ela nasce. É a resiliência. Então, é a resiliência da natureza, né, Marlene? Eu acho tão bonito. É a resiliência da natureza. Fala, olha que graça. Ela nasce na pedra. Isso, nasce na pedra. É, ótima observação essa. Acho muito bonitinho. É uma demonstração de resiliência. Verdade, é o termo certo. Para a gente aprender, né? É verdade. Muito interessante isso, né? E é o que a dona Nora falou, né? Às vezes a gente prefere algo que, por exemplo, às vezes a gente prefere andar a pé por algum caminho só pelo fator de passar por uma árvore, passar por um caminho gostoso e apreciar aquele caminho, uma brisa fresca. São essas coisas, né, naturais que nos trazem esse tipo de felicidade. Que a gente tem uma dificuldade de explicá-lo, né? Mas o próprio Kardec, ele dedica um capítulo, né, no Livro dos Espíritos para falar sobre isso, quando ele elenca a lei de adoração como uma das leis morais. Né? Então, um capítulo aí que merece talvez um pouco mais de atenção de nós espíritas, né? De olhar um pouco mais com atenção. Porque às vezes quando se fala também em adoração, e é muito comum a gente pensar em algo mais católico, né? Porque é muito comum que os católicos e evangélicos eles usem esses termos, né? Adorar a Deus, em estado de adoração, algo do tipo, e às vezes isso causa um estranhamento para nós. Mas é o que a Ana disse, né? Conforme a gente vai estudando, a gente vai percebendo. O próprio Kardec elenca isso, né? Dedica um capítulo inteiro ali do Livro dos Espíritos para falar sobre isso, para perguntar aos espíritos sobre a adoração. Ela é importante para o nosso espírito. Tanto é que Kardec coloca ela como uma das leis morais, né? Enfim, pessoal, mais alguém quer comentar alguma coisa da 11? Não? Então, pode continuar, João, para nós, por favor. Certo. João, seu microfone está muito O microfone está fechado. Toda... De novo, perdão. Gostaria de dirigir algumas palavras à vossa esposa e aos vossos filhos? Rogo a todos os meus que creiam em Deus, poderoso, justo, imutável, na prece que consola e alivia, na caridade, que é o ato mais puro de encarnação humana, que se lembrem do pouco também se pode dar, pois o óbolo do pobre é o mais meritório perante Deus, que sabe que um pobre dá muito, dando pouco. É preciso que o rico dê bastante,
para merecer tanto quanto aquele. O futuro é a caridade, a benevolência em todas as ações. É crer que todos os espíritos são irmãos, jamais se preocupando com as 1001 vaidades puéreis da terra. Família bem-amada, tereis rudes provas, mas sabeis suportá-las corajosamente, pensando que Deus vos vê. Dizeis sempre esta prece: Deus de amor e de bondade, que dás tudo e sempre. Concede-nos essa força que não recua ante nenhum sofrimento. Torna-nos bons, mansos e caridosos, pequenos pela fortuna, grandes pelo coração. Que nosso espírito seja espírita na terra, para melhor te compreender e amar. Que teu nome, ó meu Deus, emblema de liberdade, seja o objetivo consolador de todos os oprimidos, de todos os que têm necessidade de amar, de perdoar e crer. E que bela comunicação, né? Essa é a última questão. Que bela comunicação, as respostas muito claras, né? E a gente vê que não são somente os bons espíritos que trazem boas comunicações ou bons ensinamentos, né? A gente tem aqui um claro exemplo de um espírito em condição média, que a gente pode dizer, né, como se diz no dito popular, gente como a gente, né? E que tem a clareza que, pelo conhecimento que adquiriu ali no momento no mundo espiritual, pela percepção que teve, por mais que não tivesse sido espírita em vida, trouxe tantos ensinamentos importantes para nós, né? E eu fico pensando, né, antes de comentar detalhadamente a questão, eu fico pensando o quão lindo, né, e o quão forte e tocante é a família receber algo tão belo como esse, né? Então, Kardec proporciona com que ele deixe algumas palavras, né, algumas últimas palavras para sua família e como eles devem ter recebido com carinho, né, esse tipo de comunicação que inspira mesmo ao bem, que inspira a virtude e tudo que há de melhor na vida humana, a caridade, principalmente, né? E ele já começa, assim, eu acho que o que ele destaca aqui no comecinho dessa resposta mostra muito bem o que a gente falou agora na 11ª questão, que é esse fato da importância que ele percebeu de se crer em Deus. Ele percebeu que isso é, assim, de longe o mais fundamental, né? E por isso ele coloca isso, né? Então, não é crer no Espiritismo, ou estude o Espiritismo, ou estude o catolicismo e crer no catolicismo, ou algo do tipo. Não, é Deus. Primeiro passo. E se não for fazer nada além disso, que pelo menos creia em Deus. Que entenda a sua soberania, que entenda a sua bondade, a sua misericórdia. Acima de tudo, porque é o primeiro passo. Essa submissão, como a gente disse, é o primeiro passo. Esse entendimento da grandeza de Deus, da soberania dele em nossas vidas. Isso é muito importante, gente. Porque é o que eu disse quando eu comentei a última questão. Se a gente tenta se separar de Deus, não tem como funcionar. Porque ele é tudo, ele é o criador de tudo. Ele é o criador das leis que regem o nosso universo. Ele é o criador das nossas vidas. Não tem como a gente se separar dele. Então nós estamos conectados com ele. Nós somos filhos dele. E a gente precisa viver conforme ele prescreveu que nós vivêssemos. Não podemos nos separar dele. Porque isso só vai gerar sofrimento. E inclusive, eu me lembro, né, uma das belíssimas respostas que existem no Livro dos Espíritos, que, se eu não me engano, é a 1002, mas que vários espíritos ilustres assim, da história respondem, inclusive Platão, e o São Paulo, ele diz, né, que o nosso caminho natural é que aos poucos voltemos a Deus para girar em torno dessa unidade divina, né? Então, nosso objetivo é cada vez mais nos aproximarmos dele. Então, como se fosse mesmo um planeta ao entorno do Sol. Então, nosso objetivo é cada vez mais nos aproximarmos desse Sol da vida, né? Porque é o Sol que nos aquece, e nessa metáfora muito bela, né? Esse Sol que nos aquece, que nos dá vida, porque sem o Sol nada seríamos. Deus é, assim, em analogia, semelhante ao Sol nas nossas vidas. E é o que ele coloca aqui em primeiro plano, né? Peço a todos os meus para crerem em Deus, poderoso, justo e imutável. Na prece, e aí já está falando de outra coisa, né? A segunda parte. Então, primeiro, creiam em Deus. Segundo, creiam na prece que consola e alivia. Então, primeiro, creiam em Deus. E depois, na prece que permite o contato com Ele, que permite a consolação, que permite o alívio dos sofrimentos.
Olha que belo. Então aqui, pessoal, ele está dando uma aula e, de novo, ele está tendo uma oportunidade sublime de deixar para os seus aquilo que ele acha de mais importante na vida humana. Ele já teve essa oportunidade antes de desencarnar, de falar aquilo que é muito importante para a vida humana, e aqui ele está tendo mais uma oportunidade ainda mais precisa e com mais clareza de deixar esses pontos fundamentais para a vida. Crer em Deus, na prece que consola e alivia, a prece ferramenta, né? E voltando, a gente já falou aqui algumas vezes, né? Eu praticamente já falei algumas vezes da tia Nara, que sempre comentava isso, né? Que a prece é a maior arma que temos em mãos. E nunca me esqueço disso porque de fato é, né? E a gente, estudando a obra de Kardec, a gente percebe o quão fundamental a prece é e como nós devemos fazer bom uso dela. E aí ele continua o terceiro, né? Na caridade, que é o ato mais puro da encarnação humana. Olha isso. Então aqui ele elencou três coisas de extrema importância para a família. Coisas que se ele pudesse somente dizer isso, que ele diria isso para que eles seguissem, né, na risca, crer em Deus, crer na prece e crer na caridade. Saber utilizar a caridade. E ele coloca aqui, né, o ato mais puro da encarnação humana. Olha que belo. O ato mais puro da encarnação humana. E isso aí a gente, inclusive, lembra, né, daquela descrição tão linda que o próprio São Paulo faz na Carta aos Coríntios, na sua segunda Carta aos Coríntios, talvez seja uma das mais belas definições da caridade, né? E ele continua, que eles se lembrem de que se pode dar pouco. O óbolo do pobre é o mais meritório diante de Deus. Isso aí, pessoal, eu fico admirado com o que ele está fazendo, porque são poucas palavras, de fato são poucas palavras, mas a profundidade dos ensinamentos que ele está deixando nessas poucas palavras para a família é, assim, de uma grandeza extraordinária. Então, vivam conforme a caridade. Deem pouco, que seja pouco, porque o óbolo do pobre é o mais meritório, porque o pobre que dá tudo de si, ele dá mais do que o rico que dá uma pequena parte do que possui. E claro que ele também aqui está falando, né? Principalmente ele está tocando no aspecto material, mas a gente sabe da caridade no aspecto moral, que é tão fundamental quanto, ou talvez mais fundamental ainda do que aquela que é material. Ele fala, é preciso que o rico dê grandemente, muitas vezes, para merecer tanto quanto ele, no caso o pobre, né? Então, o pobre, quando ele dá tudo de si, a gente tem a passagem do óbolo da viúva, né? Todos se lembram aí do óbolo da viúva na Bíblia, e aquela que dá pouco, né? E Jesus chama a atenção para aquela mulher que nada tinha e que dá tudo o que tinha. E Jesus diz, olha, essa mulher deu mais do que todos aqueles outros que estão colocando muito, muito dinheiro. E de fato, né? Aquele que tem esse desinteresse, a gente já discutiu inclusive aqui, que o desinteresse é a maior característica, segundo os espíritos da evolução, a maior característica de superioridade é o desinteresse pessoal. Então, aquele que dá tudo de si, mesmo tendo pouco. Isso é assim, de uma grandeza também extraordinária, porque é muito comum com que nós vejamos, principalmente no planeta que estamos, essa necessidade, esse egoísmo ainda muito grande, né? Daquilo que é meu e aquilo que é do outro. E quando a gente pode pensar que aquilo que é meu também eu posso compartilhar com quem nada tem. Eu acho que é uma grandeza, assim, indescritível, que a gente aos poucos vai buscando isso, né? De entender que aquele pouco que eu tenho também pode servir para o outro. É interessante, Vitor, te interrompendo um pouquinho, Fique à vontade. que a gente observa que a pessoa que realmente tem pouco, ela sabe dividir mais. Quando eu fazia parte da mocidade, na época a Nova Era tinha umas famílias que eles socorriam, sabe? E a gente fazia esse trabalho. E eu observava isso. Mas ontem me chamou a atenção, eu ia chegando lá no patrocínio, tinha 2 mendigos sentados ali na porta, eles ficam pedindo, né? E eu observei que, eu não sei bem o que era, mas eles estavam dividindo alguma coisa que um certo ganhou e o outro não. Aí eu achei aquilo bonito, eu fiquei pensando, olha que interessante, né? É porque ele entende melhor a falta, porque ele passa, né? Então ele divide. E às vezes aquele que não entende a falta é avarento.
Eu achei aquilo bonito, sabe? Eu falei, olha, ele está dando para o amigo, né? Porque o amigo, certo, não ganhou, ele ganhou. E eu falei, olha que beleza. E pensando, e agora você falando sobre isso, eu me lembrei dessa cena ontem. É verdade, Marleninha. E, inclusive, aqueles que sentem a falta e no futuro, quando têm condições, não se compadecem com os que também sofrem de falta, da falta, esses ainda são mais culpados, né? Porque eles experimentaram esse sofrimento de não ter nada, às vezes, para comer, ou não ter um lar, ou algo do tipo, essa falta. E quando eles têm a condição do auxílio, por mais que já tenham experimentado aquilo, não se compadecem, né? Os daí ainda são mais culpados aos olhos de Deus, porque, naturalmente, eles sentiram, eles sabem, então eles entendem esse conhecimento, ele também ele serve como juízo para aqueles que acabam errando. A gente sabe, né? Quando se conhece algo, naturalmente, se a gente erra, a gente é mais culpado que aquele que é ignorante. E é o que você disse, né? É muito comum que a gente veja esse tipo de coisa. Uma vez eu vi um vídeo que era um experimento social de um rapaz nos Estados Unidos, que ele ia até uma pizzaria, que era, assim, a frente da pizzaria era aberta, o pessoal comia lá, e ele pede um pedaço de pizza pro rapaz que estava sentado lá comendo. E o cara, assim, excomunga ele de lá, como se diz, né? Ele se vestiu, né, de uma maneira, assim, mal aparentada, exatamente com o objetivo de parecer com que ele era um morador, com que ele fosse um morador de rua, né? E aí ele passa, né? Ele e o outro que estava fazendo o experimento com ele, esse rapaz pega uma pizza e dá para um morador de rua. E aí depois esse outro rapaz que estava vestido de morador de rua, ele aparece do lado do morador de rua de verdade, né? E pede um pedaço de pizza para ele, da pizza que ele havia ganhado. E ele, assim, de imediato, ele nem pensa, né? Ele já puxa a pizza e oferece pro amigo, por mais que nunca o tivesse visto, né? No fim, eles dão dinheiro pro rapaz, é muito interessante. Mas esse tipo de coisa, né? Óbvio que também não é uma regra absoluta, né? Todo aquele que sofreu que também vai auxiliar, mas isso daí é muito natural, é o que a Marlene disse, né? Esse sentimento de sentir na pele mesmo essa falta gera uma empatia maior com que aqueles que também estão nessa mesma condição. Entender a dor do outro, é exatamente o conceito de empatia, né? É se pôr no lugar do outro e nos movimentar para auxiliar, né? Empatia é essencial. Enfim, alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Antes da gente continuar aqui. Parece que o Lucélio escreveu alguma coisa aí, Vitor. Dá uma olhadinha. É verdade. A Lucélia comentou, lembrando que caridade não é apenas material, é mais abrangente. Ela deve estar em todas as nossas atitudes para com o próximo, de fato. Foi o que a gente tinha comentado também. Muito interessante. Mais alguém quer comentar? E o Vitor sempre fez lembrar, você e a Lucélia, que lá no Evangelho fala que a caridade mais agradável a Deus é a moral que consiste no perdão das ofensas. Está lá no Evangelho, né? Então é muito interessante mesmo tudo isso aí que vocês comentaram. E é por aí mesmo. Concordo também com a Marlene. Parece que na necessidade eles têm mais senso assim de justiça, de compartilhar, né? Aí quando o Vitor fala em empatia e que a pessoa se movimenta para ajudar o outro, né? Aí ela já vai para a ação, aí já é a chamada compaixão empática. Eu estava lendo sobre isso, achei muito interessante. Isso que você falou chama compaixão empática. Essa movimentação, né, de você se mover para ajudar o outro porque você se colocou no lugar dele. Exatamente. Enfim, isso é natural, né? Não precisa nem ter alguma religião ou algo do tipo. A própria ciência e a psicologia, a psiquiatria já percebe que essa ausência de empatia, inclusive uma pessoa que é psicopata ou sociopata, é uma pessoa que é incapaz de sentir empatia, né? Ela não consegue se colocar no lugar do outro. Então, tudo que ela faz para ela, né, ela não se compadece do sofrimento alheio. Porque ela não tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, a empatia ela é fundamental para a vida humana. Se todo mundo fosse egoísta ao máximo, né, não tivesse nenhum tipo de empatia, a vida humana com certeza seria muito pior. E talvez até, a gente pode dizer, inviável.
de ser vivido. Enfim, muito interessante isso. Ele continua colocando aqui: o futuro é a caridade, a benevolência em todas as ações. É crer que todos os espíritos são irmãos, nunca se prevalecendo de todas as pueris vaidades. Olha que interessante, né? Então, a gente sabe disso. A caridade é o futuro. Essa benevolência, como a Ana disse, o perdão das ofensas. Tem aquele texto no Evangelho segundo o Espiritismo chamado A Paciência, que fala sobre isso, né? Que a paciência é o maior tipo de caridade que nós podemos ter para com o próximo. Saber escutar, saber ter paciência perante as ofensas e saber escutar coisas que nos desagradam e etc. Esse tipo de coisa tem um valor muito grande. Essa caridade. Família bem amada terá rudes provas, mas enfrenta-as corajosamente, pensando que Deus as vê. Então, esse tipo de conselho, pessoal, e eu fico me colocando no lugar da família, né? Eu fico pensando, se eu recebesse uma mensagem disso de um parente próximo, de alguém que já se foi, com quanto carinho eu a receberia, né? Palavras tão belas, tão tocantes, né? Então, olha, conserva o que há de melhor na vida. A caridade, a crença em Deus, utilizem-se da prece e sustentem perante as rudes provas que passarão. Porque é normal que passem, mas tenham coragem, tenham paciência, porque Deus as vê. Deus vê essas provas que todos nós temos que passar naturalmente durante as nossas vidas. E aí ele finaliza, né? Dizei frequentemente esta prece. E aí, assim, isso é muito interessante, porque ele deixa um formato, né? E a gente tem até, inclusive, um exemplo disso com o próprio Kardec, no fim do Evangelho segundo o Espiritismo, dedica ali o último capítulo só para preces, né? Uma coletânea de preces. E ele... aquele capítulo, pessoal, ele, às vezes pode parecer desnecessário quando a gente bate o olho, mas, assim, quando a gente pega para ler ele, a gente analisa tanto os comentários que Kardec faz antes de todas as preces que ele dita, mas também o próprio conteúdo das preces. É um conteúdo muito sublime e muitas vezes muito instrutivo para nós. Então, é muito importante com que nós tenhamos, inclusive, uma leitura mais objetiva, mais atenciosa com esse último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele contém muitos ouros escondidos ali. Quando a gente faz uma leitura mais atenta, a gente percebe isso. Os conselhos de Kardec, as preces tão belas, e inclusive serve para nós, né? Porque lá tem prece para todo tipo de pessoa, e quando a gente às vezes quer fazer uma prece, às vezes não sabe as palavras para se utilizar, né, na prece, a gente pode usar ali de inspiração. E aí ele deixa uma prece aqui, e belíssima, né, e serve aí para os familiares. Então, acho que essa última resposta dele é um emblema de carinho para a família, um emblema de amor, que deixa aí instruções muito válidas para todos aqueles que ficaram e que lhe eram amados, né. Enfim. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre essa última questão? Levantar algum ponto? Alguma dúvida também? Sabe o que me chamou a atenção aí? Não sei se é porque a gente acredita em Deus, assim, parece... Ele deu muito valor, né? Ele deu muito valor. E quis passar isso para os filhos. Eu achei isso tão bonito. Fiquei pensando assim, então, acreditar em Deus fez a diferença na vida dele. Eu fiquei pensando isso aqui. É verdade, nossa. E acho que isso é mais tocante, porque às vezes para nós, que já cremos, pode parecer uma coisa banal, né? A gente acredita em Deus, então às vezes passa batido, né? Uma coisa comum, né? A gente acredita. Mas ele sentiu, como a gente disse, né? Na pele mesmo, porque no pouco tempo que ele acreditou, ele já teve benefícios assim, inúmeros, como os que a gente viu aqui nessa comunicação. A simples crença em Deus, né? Como ele disse, a crença absoluta em Deus e as preces que fiz, elas tiveram um valor enorme. Então, olha aí, eu acho que é um exemplo, e por isso eu gosto tanto dessa parte do Céu e Inferno, porque a gente aprende, de fato, com os exemplos de quem viveu as coisas, né, ou que agiu errado, ou que agiu corretamente, e nos aconselham, de alguma maneira, a agir ou igual ou diferente do que fizeram. Então, tem um valor muito grande. Até se a gente for pensar, né, isso é um exercício interessante a se fazer, se a gente fosse pensar, se todos fôssemos materialistas assumidos, né, e não acreditássemos em Deus algum, é mais reconfortante, se a gente pensa que tudo acabará, é mais reconfortante com que nós pensamos, né,
imaginemos que existe sim um Deus, que existe um outro lugar, que a vida não cessará. É preferível, vamos pensar, né, nesse contexto hipotético, é preferível que nos iludamos, se assim fosse, né, de que existe algo após a vida, que existe um Deus, do que pensarmos que tudo acaba, que todos os laços que crio, esses laços jamais existirão, que tudo que faço não terá o menor valor, que minha vida, né, que meu corpo virará pó, que eu acabarei, e coisas do tipo. É muito preferível com que nós, por mais que fôssemos materialistas, né, que pensemos dessa maneira. Porque se eu posso acreditar em qualquer coisa, já que eu sou materialista, que eu pelo menos pense dessa maneira, que é muito mais esperançosa, que é muito mais otimista, que me faz ter uma conduta moral mais correta. Então, até se pensássemos dessa maneira, se levássemos nesse contexto, eu acho que é preferível que nós acreditemos em Deus, do que não crer nele. Quer comentar, Ana? Ô Vitor, e ele mostra aí mostra para os filhos, né, Marlene e Vitor, o antídoto para o materialismo, né? Deixou bem claro, porque principalmente pelo fato dele ter sido materialista, né? Então, ele mostra que o antídoto é esse. É verdade. Ele, inclusive, aconselha os filhos ao espiritismo, né? Ele coloca aqui, que nosso espírito seja espírita na terra para melhor vos compreender e vos amar. Então, ele percebe já ali na sua condição o espiritismo como um excelente caminho para Deus, né? Inclusive, isso é um ponto interessante, porque o próprio Kardec diz, o espiritismo ele não é para aqueles que já têm a sua própria crença. Apesar de que aqueles que têm a própria crença, eles também podem ser espíritas. Um muçulmano, um católico, um evangélico, ele pode também ser espírita, visto que o espiritismo, segundo Kardec, é uma ciência. Então, ele pode crer também, ter a sua religião e também ser espírita. Mas o espiritismo ele não é para esses que já têm as suas crenças. O espiritismo é para aqueles que têm a fé ainda abalada, que não têm a crença absoluta, ou para aqueles que em nada creem. Essas são as palavras de Kardec, lá no livro que é o Espiritismo. Então, esse é o papel do Espiritismo, de vir exatamente para aqueles que não creem em nada, ou que ainda têm a sua crença abalada ou não fortificada. E aqui, no caso, os filhos e a esposa se tratavam desse primeiro caso, né, de que não criam em nada. Então, que seguissem o Espiritismo, que é um excelente caminho. Adeus. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ele viu que ser materialista não estava com nada, né? Você vê que ele vai repetindo isso, né? A importância de se crer em Deus. É verdade. Achei muito bonito, me tocou muito isso aí. E, inclusive, a gente vai ter outras comunicações de materialistas, né, assumidos, se eu não me engano, é na parte dos suicidas, que tem o suicídio de um materialista. E a gente vê mesmo na pele de alguém que era assim, que defendia o materialismo com unhas e dentes, e a posição dele ali se percebendo errado, né? Vendo que errou, que acreditou em algo que era totalmente ilusório, enfim, que se iludiu enquanto vivo. É um aprendizado muito grande, esses exemplos. Eu acho curioso, e mais pra frente a gente vai estudar esse caso, mas nos espíritos sofredores. Mas tem casos que o materialismo está tão arraigado na pessoa que tem um caso dos espíritos sofredores que a pessoa chega a pedir para que a oração, a prece, seja feita próxima onde o corpo foi enterrado, tal qual o desprendimento era difícil para aquele espírito. Exatamente isso. Muito interessante. Inclusive, esse é um caso a se analisar, né? Olha aí como que funciona, né? E é o que o João disse, né? Alguns têm uma dificuldade extrema. Ele já não teve tanta dificuldade, né? Ele, na vida mesmo, ele percebeu. Porque ele, enquanto sofria da doença que ele, como médico, sabia que era incurável, ele caiu em melancolia. E em algum momento ele deve ter percebido, gente, essa melancolia não está com nada, né? E aí começou a perceber o pequeno valor que a vida tem, né, no sentido de duração. E ela é muito rápida. E que ele estava dando valor demais para aquilo que era material. E acabou se submetendo à soberania divina, o que fez com que ele tivesse ali seus méritos após o desencarne. Enfim, alguém quer comentar mais alguma coisa? A gente já está finalizando. A gente conseguiu analisar bem, eu acho que... Essa comunicação é muito bonita, né? Eu achei bonita.
Eu gostei demais também de Marlene. Testemunho bonito, né, dele. A gente muitas vezes fica pensando só na comunicação dos espíritos superiores, que são assim, pouquíssimas, tanto em ensinamentos como em palavras. Eu, por exemplo, estava empolgada com o do superior, mas a BCI, para mim, está ótima. E olha quanto ensinamento um espírito que a gente, como a gente, não pode trazer, né? Pelo simples fato da lucidez, pelo simples fato de estar ali desencarnado, de perceber situações que muitas vezes nós, por causa da matéria, não conseguimos perceber, o quão bela não pode ser uma comunicação assim. Então a gente aprende muito com essas comunicações e por mais que na escala espírita a gente vá aos poucos diminuindo no nível dos espíritos, a gente vai estar sempre progredindo no estudo e no conhecimento. Porque inclusive com os piores tipos de espíritos, os mais sofredores, os arraigados no mal, aqueles que praticam o mal e gostam de praticar o mal, esses a gente ainda aprende muitas coisas. Então esses espíritos endurecidos também nos ensinam. Não é somente os superiores. Isso é muito interessante. Enfim, se ninguém tem mais nada para comentar, acho que a gente pode finalizar. A gente conseguiu, assim, acho que fazia tempo que a gente não estudava uma comunicação com tanto afinco, ou pelo menos com uma comunicação tão cheia de conteúdo, né? A gente conseguiu se deter muito bem. Aí a gente usou 3 reuniões para conseguir analisar essas 12 questões. E, assim, como a gente costuma dizer, né, a gente não tem pressa, a gente tem o resto da eternidade toda para estudar, então a gente vai na maior calma possível, porque é isso, né, essa dedicação nas entrelinhas que faz com que nós tiremos o ouro escondido, que às vezes passa batido numa leitura mais rápida. Então é interessante com que nós nos detenhamos assim, com mais carinho nas palavras, e surgem questões, surgem comentários, enfim, tem sido muito bom.